Olá, meus amigos! Sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins, o Despertar de Consciência Cósmica, e também ao canal Chamados a Despertar da Consciência Cósmica. Sejam vocês todos muito bem-vindos à série Miguel, Michael, Micael, da forma que vocês quiserem chamar, o Arcanjo. Hoje nós estamos iniciando o nosso 5º vídeo. Vídeo esse onde nós estamos aí dando sequência numa narrativa muito abreviada, pois nós teremos a série Enoque, nós teremos a série Bíblia, né? Fazemos um estudo bíblico. Então nós teremos muito o que, digamos, analisar em questão de informações. Mas esta série é uma série para trazer de uma forma abreviada, mas de uma forma, digamos, mais essencial, mais na essência. O porquê disso? Por que estamos aqui? Por que as coisas acontecem neste mundo desta maneira? E dando sequência, vocês viram que no último vídeo eu falei sobre o reset. Sim, aonde o mundo foi resetado por questão de segurança e foram atribuídas novas diretrizes de segurança para o mundo posterior. Então nós tivemos o primeiro céus se passou de maneira à compreensão. Então temos o segundo céu. O que podemos dizer é que é uma nova constituição aqui, né, neste mundo. Mas isso há muito tempo atrás. E passado-se o tempo, e as linhas temporais cósmicas são muito diferentes das que temos na terceira dimensão. E se você for fazer uma análise, isso vai para, digamos, muitos milhares de anos. Jeová, então, o grande e todo-poderoso Elohim, ele ficou de uma certa maneira ali preocupado. Deus ficou preocupado. Como o primeiro céu caiu, o primeiro mundo caiu. Eles vieram em meio a uma guerra, a guerras orianas. As guerras orianas, se você assistiu, foi o cruzamento entre duas galáxias, dois territórios. A galáxia de Satã, dos Argons, e a galáxia da Via Láctea, de multisseres. Por que multisseres? Porque a galáxia Via Láctea é uma galáxia de acolhimento, com inúmeras raças extras, digamos, multidimensionais cósmicas. E a galáxia de Satã, ela é um clube fechado exclusivo dos Argons. Cada uma com sua configuração, com suas regras, com suas leis e suas determinações e frequência, ou autoridade e energia. No momento do cruzamento entre elas, que eles estavam, adentrando uma na outra, esse espaço que corresponde aos meus dedos, deixa eu só desligar aqui o meu aparelho. Pronto. Desculpem. Esse espaço onde está a união dos meus dedos, este espaço, para o entendimento de vocês, foi o que eu chamei na série Guerras Orianas de espaço, digamos, neutro. Um espaço onde não era Satã e nem era Via Láctea. E esse cruzamento, isso que está ainda acontecendo, acreditem. Ainda está acontecendo. Porque, embora tenha se passado muitos milhares de anos no seu entendimento tridimensional, mas um cruzamento desse leva milhões e milhões de anos
para se findar e se desprender as galáxias. Então, nesse terreno onde estão, é a zona neutra. É uma zona onde ela se torna extremamente enfraquecida. Extremamente enfraquecida em ambas as galáxias. Lembro de dizer para vocês que Leviatã é de uma espécie de seres aonde eles ficam nas bordas das galáxias, tentando entrar na galáxia, invadi-la e se aproveitam dos mundos mais primitivos. Então eles são parasitas, eles ficam achando brechas e oportunidades. E eu pergunto para vocês, qual tão maravilhosa oportunidade não foi essa de adentrar as galáxias? Se eles ficavam perambulando, tentando entrar em galáxias, e o máximo que conseguiam adentrar a mundos muito primitivos como a Terra original, que está praticamente pendurada nos braços galácticos, que a galáxia é um pouco diferente, como vocês conhecem pela astronomia. Sim, as 40 sociedades secretas que gostam até de, digamos, de se auto-homenagear, lembram, né? De Alibaba e os 40 ladrões. O dilúvio durou 40 dias e ele jejuou 40 dias no deserto. O número 40 é um número muito expressivo para eles. Eles adoram colocar isso nos seus contos ou suas invenções. E nesse período de enfraquecimento das galáxias, elas estavam vulneráveis. E no caso, estavam lá em Órion os Arcons lutando com os Orianos. E a galáxia, digamos, ali dentro de uma guerra colossal, um pouco, digamos, deixado de lado. Tá tudo bem? Tá. Deixado de lado. A galáxia eles estavam omissos em relação ambas as duas galáxias. Pois bem, após a queda do primeiro mundo, Jeová, que havia saído de Órion no estado de peregrinação, e eu pergunto para vocês, por que o grande Elohim saiu dali naquele momento? Eu faço uma pergunta, por que os Yadins, os deuses de Órion, permitiram com que os Elohims criassem uma estrutura de unidade elohínica? Lembra dos Yadins? Eles são deuses, filhos dos primordiais. Por que os Yadins, eles sempre estão ali testando? E a presciência deles é infinita. Os Elohims, eles possuem a presciência, mas ela é limitada. Mas a deles é infinita, eles sabem tudo, veem tudo, desde os primordiais. E Órion é o berço das estrelas. E os grandes, imensos dragões primordiais estavam nas guerras orianas simplesmente observando Órion e os seus Elohims. Eu faço uma pergunta. Por que os Yadins, sabendo que iria ter este problema dos arcanjos no grande amor ao seu Elohim, iria ter todo aquele movimento e Jeová, um Deus de amor, iria tirar os seus arcanjos das zonas orianas para não responderem às punições ou julgamentos sagrados de Órion? Pergunto isso para você. Não estariam os Yadins trabalhando, utilizando tudo isso para o benefício de Órion e da galáxia também, pois Órion se encontra na galáxia da Via Láctea. E se a Via Láctea não existir, Órion também não existe. Mas os Yadins perceberam que Jeová iria para os confins da galáxia da borda galáctica.
Mas isso aconteceu e os filhos de Orion saíram como peregrinos e chegaram aqui. E isso foi em plena guerra oriana. Mas os Iadins estavam observando. Os Iadins, eles têm o seu território extremamente sagrado, onde eles não saem dali. É uma dimensão específica muito semelhante com a zona de privilégios dos primordiais no universo, no sétimo universo. Mas os Iadins veem todo o futuro, a presciência deles é perfeita. Mas eles são seres que querem fazer o universo evoluir, aprender e os seres a crescerem, se tornarem cada vez mais poderosos e testa seus Elohims de forma, digamos, com maestria para que eles aprendam a ter a presciência mais ainda. E um grande ensinamento dos Iadins é que para você ver o universo, você precisa estar em conexão com ele, adentrando dentro de si através da meditação. Então, os grandes Elohims são seres que estão sempre em estado meditativo. Lembram quando eu disse que Jeová está sempre em estado meditativo? Fiz uns vídeos há uns tempos atrás falando sobre isso. E nessa grande guerra, existiu esse período onde estava enfraquecido. E Jeová saiu de Orion e veio parar aqui, e os Iadins sabiam que isso iria acontecer. Sabem exatamente onde Jeová se colocaria e tudo o que aconteceu. A Terra original é um planeta tão primitivo, que eles não teriam condições de oferecer qualquer risco a seres de Orion, como os Dracos e Reptilianos. Nunca eles ofereceriam. Mas eles estavam mexendo com forças de fora da galáxia, invocando seres, invocando magia, ensinamentos e fazendo adorações a seres que se venderam para eles como seres sagrados, como seres extremamente poderosos. E uma coisa interessante é que eles ficaram extremamente, por não terem contato com os mundos gloriosos de dentro da Via Láctea, esses seres de fora da galáxia, eles, de uma certa forma, causaram um grande espanto aos seres da Terra original, pois eles viram ali uma supremacia de poder gigantesca, mas de uma densidade incalculável. Mas aqueles seres nunca conseguiriam, de forma alguma, oferecer qualquer risco para os filhos de Orion. Mas o que aconteceu? O que aconteceu para que aquilo viesse a acontecer? A Via Láctea havia sido invadida por esses parasitas do espaço externo. Ela foi invadida, houve uma invasão em massa, com, digamos, esse descuido de ambas as galáxias. E a galáxia de Satã foi extremamente invadida. Este ano teremos a série falando sobre as guerras na galáxia de Satã. É a parte da história dessa mesma, a consequência das guerras orianas, só que para o lado deles. Via Láctea e Satã estavam invadidas. E pelo tempo em que eles estavam guerreando, percebe-se que houve, não só daqueles seres, como Leviatã ou Cthulhu, os povos, mas sim, muitas outras espécimes de seres, conjuntos e unidades de piratas espaciais haviam também invadido em massa ambas as galáxias, que estavam extremamente vulneráveis. E o intuito desses seres era se alimentar das energias dos planetas,
das energias dos seres, consumir os cristais dos planetas e de todos os seres, e assim avançar para o interior das galáxias. E quanto mais eles se alimentavam pelas bordas galácticas, eles iriam se fortalecendo, ficando fortes, poderosos. E quanto mais seres eles consumissem, quanto mais planetas eles consumissem e avançassem para dentro da galáxia, eles se tornavam cada vez mais poderosos e energizados e adquirindo uma energia que nunca eles teriam tamanho privilégio, pois eles pertencem a conjunto externo às galáxias. Só deles adentrarem a galáxia, isso já estava fazendo com que eles se tornassem muito fortes. E eles não haviam só invadido a Terra original, mas outros mundos, outros planetas dos sistemas solares dentro da Via Láctea. Esses seres chegaram a consumir um pequeno sol, uma pequena estrela, num conjunto pequeno de constelação que estava nascendo. Esses seres estavam se alimentando até de sóis, estrelas, mundos e civilizações. Jeová entra depois da queda do primeiro mundo em meditação para vasculhar energeticamente esta borda da galáxia, pois na realidade Jeová meditava para vasculhar as zonas celestiais das galáxias nos mundos, nos planetas cristais. Isso não era trabalho de um Elohim. Elohim trabalhava do seu nível energético, da sua vibração para cima. Cabiam aos reis e rainhas e todos os reinos de Órion e outros mundos não pertencentes a Órion, como as Pleiades e outros, monitorarem a galáxia. E houve uma falha no monitoramento simplesmente na hora em que as galáxias se cruzavam. Mas isso é o universo agindo. É a expansão, é a evolução, é os seres que têm que aprender e evoluir. E nesse período Jeová descobre a invasão era muito pior do que todos podem imaginar. Mundos estavam tomados. Sistemas planetários, sistemas de planetas, haviam sido, digamos, destruídos. Mas aquela guerra gigantesca entre os Orianos e os Árgons e as galáxias estavam como observando, assustadas com aquela grande guerra. E as outras constelações, elas, de uma certa forma, focaram mais em estarem preocupadas com o que a guerra traria para a galáxia do que o cruzamento estelar estava causando e enfraquecendo. Jeová, então, ele observa e ele começa, dentro do seu poder e da sua presciência, a fazer análises. E acredite, Jeová se assusta. O sistema solar, como vocês aprendem, é um pouco mais amplo e complexo. Omitem muitos planetas, omitem muitos detalhes. Esse, digamos, sistema solar, na qual vocês não veem o Sol é fictício, ele possui 2 estrelas. 2 estrelas são sóis gêmeos. Sim, o sistema solar, na qual o planeta, digamos, Terra, possui um anel tipo Saturno. Não é como vocês veem pela NASA e astronomia. Isso é manipulação das 40 sociedades secretas muito no passado, no Conselho de Nicéia. Sociedades secretas manipuladas, maquiadas de religiões.
Essas que sempre vinham de muito e muito e muito tempo na história da humanidade. E existia um planeta chamado Urano. Uranus tinha uma humanidade semelhante aos da Terra original. O planeta Uranus, tinha uma humanidade que cultuava as feras, os monstros imundos. Ele havia evoluído de uma maneira muito gigantesca, pois havia uma unidade humana que não havia sido autorizado a ser criado. A borda galáctica, digamos, estava de uma certa forma deixada de lado pelas autoridades cósmicas, abandonado literalmente. E o planeta Urano, que não tinha água, era um planeta de humanos, de características parecidas com o que tinham na Terra original. E Jeová vasculhou mais além, e Jeová viu outros mundos, e esses seres estavam criando versões humanas. Isso enfureceu Jeová. Porque as guerras orianas foi coisas, digamos, ainda estamos, mas digamos que a parte principal foi de milhões e milhões e milhões de anos. Esse período foi um período de omissão de ambas as galáxias. Jeová então percebe que a densidade, a imundície, todo aquele sistema corrupto e nocivo já havia contaminado uma boa parte da galáxia e este planeta, Uranus. Ele estava no modo avançado, dentro do que chamamos da criação ilegítima do cosmos. Pois ele não tinha qualquer, digamos, provação de raças que poderiam criar vida. O sistema solar estava um tanto quanto abandonado. O planeta que vocês conhecem como Marte, havia uma unidade de criação de seres, que esses seres eram ilegítimos, porque eles se assemelhavam a insetos. Mas insetos de uma maneira um tanto quanto parecida com o que vocês conhecem em filme fictício do Alien. Sim, o filme Alien. Aquele ser é um inseto. Aquele ser estava tomando toda Marte, como vocês imaginam. Jeová observou que a borda galáctica estava se tornando extremamente perigosa para os planetas de glória. Os únicos ali até então autênticos eram os seres da Terra original. Os seres da Terra original que estavam sob a tutela das Pleiades, que tinha autorização para fazer aquele trabalho de criação e de cuidar. Eu já fiz o vídeo explicando sobre o poder e as autorizações que as Pleiades possuíam. E Jeová volta-se para o seu mundo, para os filhos de Órion, ele volta para todo esse sistema. E Jeová começa a analisar. Fui mandado
praticamente pelos os iadins, para esta borda, para com o meu poder, a minha, digamos, presciência, vasculhar tudo isso daqui. A galáxia está vulnerável. Jeová então chama um dos seus arcanjos. E Jeová chama um grande grupo de filhos de Órion e diz: vocês irão para Órion. Vocês irão reportar aos reinos de Órion tudo o que está acontecendo. A galáxia está invadida. Estamos invadidos. Seres de números incalculáveis, seres das mais variadas formas do espaço externo, adentrou nossa galáxia no período em que estávamos focados em combater os Argons. Então vão a Órion. Martuliel, você irá a Órion. Você irá para Órion e lá você levará um grupo de filhos de Órion nessa primeira retirada. Eles irão com você. E pegaram uma grande nave-mãe de cristal. E Jeová entregou todas as coordenadas de tudo o que ele havia visto naqueles confins da galáxia. E eles pegam essa imensa nave e voltam para Órion. E Jeová sabia que não haveriam punições. Jeová estaria ali estabelecendo um primeiro plano de retirada de filhos de Órion de modo emergencial. O grande Elohim estava, de uma certa forma, preocupado. E eles voltam para Órion, sendo recebidos em Órion com muito respeito, pois Órion, de uma certa maneira, não os puniria, porque eles traziam uma mensagem de advertência que poderia comprometer não só Órion, como também todos os outros planetas ali que fazem parte dos núcleos celestiais. Dali para frente são só glórias, planetas gloriosos. Como se fosse um câncer, uma doença que iria colocar a galáxia em estado de degeneração. Uma doença que se alastraria por toda a galáxia. Seres nefastos estavam já tomando conta da borda galáctica, dessa zona neutra do encontro das duas galáxias. E assim houve invasão, numa proporção até maior à galáxia de Satã. Ambas as galáxias estavam invadidas. Chegando em Órion, Martuliel e os filhos de Órion narram tudo o que havia acontecido aos conselhos orianos, aos reinos orianos, levando mais uma vez Órion em estado de alerta. Preocupados, Órion, com a invasão da Via Láctea, que eu digo para vocês, estamos ainda invadidos. Estamos extremamente ainda invadidos e estamos em guerra neste atual momento, nesse dia de hoje, no dia 3 de junho de 2021, estamos invadidos e existe uma guerra na Via Láctea que vocês não veem porque vocês estão neste mundo fictício. Imediatamente, com o relatório de Martuliel, a coisa era séria. Órion manda uma imensa nave triangular de cristal negro de Caron. E ela diz: vão às coordenadas onde se encontram e destruam este mundo chamado Urano. E Caron veio e acabou com a vida em Urano. Não existe vida no planeta Urano. É um planeta morto.
Eles vieram mais que urgentes. E os dracos negros de Caron exterminaram aquele mundo. Aquela raça não era legítima. Ela era uma violação aos códigos sagrados da Via Láctea. Ela precisava ser exterminada. Não era como os seres da Terra original, que são seres dessa galáxia, no estado primitivo, estado, digamos, ainda de evolução, mas são seres autênticos, criados pelo universo para crescimento. Aqueles eram, digamos, seres artificiais, uma humanidade artificial, assim como fizeram também os Anunnakis e com os Pleiadianos primitivos, que foram banidos das Pleiades em criar uma humanidade de violação. Pois humanidade, humanos, somente os delta-veganos possuem, digamos, essa aparência ou esse formato dentro dessa galáxia. Então os delta-veganos são os únicos humanos cósmicos. Tanto que eles são uma raridade muito antiga, que os próprios arcanjos foram inspirados e baseados neles, na aparência deles. Tanto que eu disse o porquê os arcanjos foram criados. Por que os arcanjos não foram literalmente répteis como reptilianos ou draconianos, grandes guerreiros dracos? Eu já expliquei isso nos mínimos detalhes, porque os Elohims escolheram ser um tanto quanto em características diferentes dos próprios draconianos. Porque se um dia a casa virasse e os dracos reptilianos se voltassem contra os Elohims, os arcanjos em estado neutro, eles não seriam contaminados, e assim os arcanjos protegeriam os Elohims, vindo a destruir os dracos e os reptilianos. É como um ser que não é necessariamente da mesma espécie, então ele possui uma identificação e não tanto, é 50-50. Então ele pode agir contra, pois ele não tem laços energéticos de uma maneira ou numa consistência que o coloque em vulnerabilidade, como, por exemplo, os draconianos poderiam, se os Elohims fossem draconianos, se os arcanjos fossem draconianos, os arcanjos poderiam talvez ter ali um instante de ponderação e dizer: como vou destruir a minha mesma espécie? Vou eu, um Draco, dizimar a minha espécie? Por isso, os Elohims criaram os arcanjos baseados nos deltas veganos. Porque os arcanjos eles não teriam problema nenhum em confrontar os Dracos, porque na realidade o foco deles são os Elohims, que são os grandes dragões de cristal. Então Caron ela vem e destrói o planeta Uranus. E ela vem e dizima o planeta Marte. Mas com características diferentes de combate. Caron, eles afogam o planeta. Eles afogam. Não existia água em Urano. Era um planeta seco. E Caron afoga, destruindo literalmente por cristal líquido, em formato líquido, ele destrói toda Uranus. Se você pudesse fazer uma viagem astral agora, sair do teu corpo e com permissão mentalizasse ir a Urano, você veria como lá está agora. Você veria monumentos, edificações, tombados, destruídos. Você veria muitos, digamos, corpos ainda lá abandonados, pois o sistema desse cristal líquido não os dissolveriam. Como as águas aqui, simplesmente eles estão lá, destruídos. Um planeta aquático sem vida destruído. Mas Caron, vendo a necessidade de destruir os habitantes de Marte, que ora esses não tinham habilidades humanas, não tinham aparências humanas, eles eram nefastos, eram seres de fora da galáxia, muito semelhantes, e creio eu que foi inspirado o Alien, do filme Alien, nesses tipos de seres.
Então Caron destrói eles, digamos, na força energética mesmo, o que poderíamos chamar de explosões. E eles torram, eles fritam todo o planeta Marte. Fritam literalmente. Enquanto outros eles afogaram, porque na realidade a outra humanidade era muito semelhante ao que somos hoje, em concepção de corpo biológico. Em concepção de corpo biológico, é muito semelhante ao que somos hoje e que a primeira humanidade era, em estado de muita semelhança no estado biológico. E aí o que acontece? Caron não vai embora. Os Dracos Negros não voltam. Imediatamente, Orion manda um planeta-nave. Um planeta-nave extremamente hiper mega poderoso para ficar de sentinela na borda galáctica. Pois acredite, estamos ainda na passagem. E eles mandam um Elohim, comissionam, chamam, dão um chamado para que um Elohim, junto com seus arcanjos e todo um sistema, digamos, de colaboradores orianos, possam adentrar nesse sistema de monitoramento, não da Terra original, mas da borda galáctica. E o planeta Saturno vem de Orion para aqui, essa região da borda galáctica, e se instala o planeta Saturno como um grande observatório, não só do que podemos chamar desse sistema solar, mas de toda a região, os seus olhos indo por todas as regiões da borda galáctica, que chamamos do território neutro entre a passagem de duas galáxias que ainda está acontecendo. Por isso, estamos em guerra, em estado de invasão constante. Constante. Estamos em guerras. O termo guerras nas estrelas nunca foi tão apropriado quanto agora. Existiam ali, digamos, infinitos números, na casa de trilhões de eus maiores, e nisso nós damos um cálculo em números de eus superiores desfragmentados de vários mundos e planetas gloriosos de dentro da galáxia, que na qual esses eus superiores desfragmentados não poderiam deixar de existir desta maneira, pois se Jeová simplesmente anulasse todo esse sistema e acabasse e libertasse os fragmentos para a vontade do universo e pegasse os filhos de Orion e fosse embora para Orion, o que aconteceria? Trilhões de eus superiores iriam simplesmente deixar de existir, porque seus fragmentos seriam automaticamente absorvidos pelos seres imundos que invadiram a galáxia. Então Jeová disse: eu tenho que mantê-los todos aqui guardados. Porque você tem que entender que o fragmento do eu superior, quando, digamos, absorvido para esses seres, toda a sua história, os seus conhecimentos, a história do seu povo, a história de todo o seu sistema, a sabedoria que aquele povo, daquele mundo na qual ele pertencesse, independente do seu estado de glória, esses seres absorveriam tudo isso e se alimentariam e se fortaleceriam e começariam a conhecer as fraquezas de cada mundo, sistemas de dentro da galáxia. E aí o que vocês aprenderam e conhecem por guerras orianas seria algo insignificante perante tudo que a galáxia iria passar.
E começou-se ali então um projeto para proteger as galáxias. Jeová disse: eu não posso me desfazer desses mundos e nem sair daqui agora. Porque na realidade, se eu libero os fragmentos de eus superiores, eles serão absorvidos aqui. Eles serão absorvidos aqui. Isso há muito e muito tempo. E o que acontece? Eles precisavam segurar os mundos. De uma certa forma, Deus se tornaria quase que um refém junto dos seres galácticos de uma inconsequência que eles não esperavam, pois a guerra oriana trouxe tudo isso para a galáxia. Satã estava extremamente, fortemente invadida e ainda está invadida. Os Argons estão passando por problemas similares à galáxia da Via Láctea. Neste momento, Jeová precisa segurar os mundos. Ele é Elohim, ele é poderoso, ele poderia destruir tudo e simplesmente ele voltar para Orion, porque já era uma coisa de estado de emergência da galáxia. E Orion receberia Jeová para fazer o quê? Para fazer todo um planejamento. Mas Jeová se fazia necessário junto do Elohim de Saturno, que está ali. Saturno é o grande observatório. Saturno é o grande observatório. Então Jeová está trabalhando em parceria, coligação com o Elohim de Saturno e ele, digamos, nesses mundos que chamamos nós de holográficos, mas o seu planetoide cristal é um mundo real. E a densidade é tão forte. Começa a se ter uma queda na borda galáctica. Essa densidade vai aumentando, ela vai crescendo. Um câncer expandindo pela galáxia. E essa borda está doente. Esse câncer invadindo pela galáxia. Trazendo toda a herança de Leviatã. E seres da mesma raça como ele adentrando indiscriminadamente dentro desse sistema. E eles, seres ocultos de magias nefastas do espaço externo, abrindo portais dimensionais, digamos, da zona não cristalizada do universo e trazendo as bestas feras. Bestas feras que se alimentam de mundos e planetas, e eu já falei sobre elas para vocês. Seres gigantescos, maiores que sistemas solares em muitos casos. Esses seres, dentro das práticas do que podemos chamar de magia, no universo ou no espaço externo, abrindo passagem para seres que não pertencem ao universo cristalizado adentrarem para destruírem mundos. Para trazer o caos à galáxia. E isso está acontecendo na galáxia de Satã simultaneamente também. Eu já fiz vídeos narrando para vocês como, por exemplo, algumas civilizações conseguiram, de uma certa forma, se salvar dos ataques desses seres que não pertencem ao universo cristalizado e que até já disse, olha, são tão complexos que podemos chamá-los de os animais dos primordiais do sexto universo, mas que estão aqui no sétimo, na zona ali, digamos, exclusiva deles. Então nós temos dois universos. Nós temos um universo cristalizado. Na base do cristal, a energia é toda cristalizada e nós temos um universo
que é um universo que não é cristalizado, é como se fosse, por exemplo, um buraco negro. A matéria, toda a consistência é diferente do cristalizado. Eu já falei isso para vocês em 2017 nos meus vídeos. Mas nesse outro universo existem seres que não pertencem ao universo cristalizado. E o universo cristalizado é um universo de muitas energias e glórias. E o que acontece? Esses seres que não, digamos, possuem a energia da cristalização, da matéria de vida, a energia de vida do universo, se adoram porque eles podem alimentar-se das energias dos grandes cristais que geram a vida no universo, que sem esse universo cristalizado não existiria vida em lugar algum no universo, somente um universo de caos. Então nós temos a parte que podemos chamar também de caos, e temos a parte do universo cristalizado. E esse cristalizado, ele é cobiçado pela outra parte. Estes seres do espaço externo, que é a região perigosíssima, sabiam como invocar, abrir passagens para que esses seres invadissem o universo cristalizado. Mas eles estavam inserindo seres e formas do não universo cristalizado em ambas as duas galáxias. E este universo que chamamos universo de caos, ele possui a energia do caos, do desespero, do medo, da agonia. E até mesmo os eus superiores, seres alienígenas, são afetados por essa energia, que os enfraquece, que os consomem, que os fazem entrar em estado de agonia cósmica. Imagine você, se o estado de agonia tridimensional já nos consome, quase que nos destrói, imagina o estado de agonia de um eu superior. Tamanha densidade, negatividade no seu modo de entendimento tridimensional, de tamanha energia de obscuridade. Energia que alimenta-se da luz. A luz, a vida, a energia dos cristais. A energia dos cristais é a energia do cosmos, do universo cristalizado, energia de glória, poder, vida. Esses seres são seres do caos, que se alimentam da energia de vida do universo. É algo grave, mas calma, tudo está sob controle. Porque os primordiais, na sua zona, digamos, de privilégios, eles sabem de tudo. E há uma maneira de, digamos, de testar o seu próprio universo também. O universo é um testando o outro. E os Yadins, eles testam os Orianos. E aí, Jeová disse: eu tenho que manter isto tudo aqui, pois até mesmo nós estamos vulneráveis. Bravos são os filhos de Órion, bravos são os Elohims, Jeová e aquele que se encontra em Saturno com seus arcanjos. Porque esses praticamente foram chamados pelo universo para a batalha, para a primeira linha de batalha, digamos, existencial, nos confins da borda galáctica. A coisa, meus amigos, ela é muito mais ampla, ela é muito mais complexa do que todos vocês possam imaginar. Então vocês perceberam que a nossa volta é um lugar contaminado, um lugar de extrema densidade, de seres que não pertencem a essa galáxia. Seres esses de grande poder de persuasão. E estes seres se alimentam de civilizações
e com isso eles automaticamente aderem o conhecimento dela, as táticas, a sabedoria, e com isso eles vão aprendendo a lidar com o universo cristalizado. E as crias, digamos assim, de Leviatã, aquele que foi destruído, eles estão presentes e invadiram ao números infinitos a galáxia, os seres polvos. E é neste momento que Jeová precisa dividir para proteger. O mundo estava acontecendo, as coisas, o mundo voltava por influência dessa energia, e os seres da dimensão do espelho, no estado primitivo, já todos dominados, contaminados, em estado, digamos, de como zumbis cósmicos, invocando invocações e seres ali, estando ali, aparecendo, estando sendo invocados e dando as caras, mostrando os seus poderes, e seres vindo, se reunindo, eles fazendo uma união, e o que acontece? Jeová diz, eu não vou dar conta disso sozinho. Eu resetei o mundo, mas o mundo volta a cair. E não tinha-se comunicações entre os eu maiores com seus eu superiores, a não ser através da meditação. Só que a densidade como uma névoa, como, digamos, uma fumaça escura, ela começa a afetar as frequências da holografia cristalizada, pois eu disse para vocês que esses mundos, eles são feitos de cristalização. É um holograma cristalizado. Eu falei isso para vocês, não foi? É um holograma cristalizado. Este mundo, ele é um holograma cristalizado. E esses seres se alimentam de cristais, energia cristalizada. Então vocês percebem que o problema é muito maior do que todos poderiam imaginar. Esses seres começam, de uma certa forma, a corromper a cristalização do holograma. Saturno, quieta, parado, observando, analisando, mas não só aqui, mas toda a borda galáctica que estava na zona, digamos, ali neutra. A galáxia de Satã estava também extremamente atarefada com seus problemas. Aí era cada galáxia que se vire, cada um que cuide do seu. E Jeová tem um plano mirabolante. Eu estou limpando a boca, está seco. Está seco, os beijos estão trincando. A sequidão da nossa região. E aí, Jeová diz, eu não posso perder esses eus maiores. Nem que eu os faça, vou vir 1000 vezes, encarnando 1000 vezes. Eu preciso reter isso daqui. Eu preciso proteger os filhos de Orion. Orion ofereceu a Jeová enviar o seu cristal de energia infinita. Mas Jeová disse, algo tão precioso vindo dos meus pais, os Yadins, eu não quero esse cristal nessa região, pois esse cristal irá atrair muito mais eles aqui. Como na terra original, quando eles estavam no alto dos montes, e ali aqueles seres brilharam os olhos interessados no cristal que Jeová tinha. E quando Moark veio com os arcanjos de Orion levá-lo,
eles disseram, vamos sacrificá-los todos ao nosso Deus. Eles não têm nada que nos interesse. Então Jeová sabia das condições que esse imenso cristal atrairia. Então ele devolve, porque o mesmo Elohim de Saturno, não havia trazido consigo o seu cristal. Mas, porém, Saturno conseguia, por ser um planeta autêntico oriano, digamos, absorver energia do universo cristalizado. Ele é um mundo autossustentável, ao contrário do que isso daqui, isso não é. Porque não é um mundo autêntico oriano. Não é mesmo. E então Jeová, vendo o mundo se corromper, os profetas, grandes guerreiros draconianos desciam como profetas. Eles falavam, eles tentavam orientar e o mundo caía novamente. O caos estava estabelecido. O problema, o foco de Jeová não era como antes da queda, da primeira queda, o mundo em si, a humanidade, gerar energia para nós existirmos. A consequência era a galáxia precisa sobreviver. A questão não é, digamos, solo, nós, filhos de Órions e eu, com os meus arcanjos, a questão é, a galáxia precisa sobreviver. Já era uma questão galáctica. E Jeová manda com que raças extraterrestres ajudem, apoiem essa borda galáctica. E nisso surgem, para vocês terem entendimento, a chegada de outros seres não dracos e reptilianos. E naves vêm chegando, naves vêm aportando, seres como, por exemplo, os Zetas, os Greys, estavam chegando seres após seres. Eles estavam aportando lá, digamos, no hangar apropriado para eles na quarta dimensão. Nesse período, os eus maiores já estavam densos, era como uma névoa que você respira e você entra no caos. Os eus maiores estavam como dominados, como um vírus, mas era a densidade da energia, e eles estavam rebeldes, agressivos, violentos, separando-se como clãs, e eram praticamente quase que eles eram indisciplinados, e tinham que ser usados por outras raças alienígenas até de uma certa forma à força. E alguns começaram a, digamos, praticar cultos também lá no plano astral a esses seres. E eles invocavam e apareciam esses seres. Embaixo tínhamos os profetas trabalhando, tínhamos os profetas atuando, tínhamos ali, profetas que passaram por este mundo, arcanjos descendo em forma humanas, trabalhando, advertendo todas as pessoas que ali estavam encarnadas, chamando-as a uma observação, a um cuidado maior. Jeová estabelecendo regras pelas quais não são os 10 mandamentos, e essas regras não constam mais em nenhum livro, pois foram modificadas à vontade das 40 sociedades secretas. E o mundo já era, digamos, todo manipulado. Mas Jeová não podia simplesmente dar a carta de alforria e deixar com que tudo se perdesse e de trilhões de seus superiores viessem a não existir mais, porque sabe o que aconteceria se por acaso isso viesse a acontecer? Eles seriam absorvidos. Aquelas unidades invasoras, aqueles seres invasores, eles iriam absorver tudo.
e iriam adquirir o conhecimento da galáxia, as histórias e conhecimentos daquelas civilizações, e traria a galáxia, digamos, para um caos. Seria como um câncer invadindo e entrando, e estamos em guerras estelares agora, estamos em guerra nas estrelas nesse exato momento. E Jeová trouxe seres extraterrestres e seres que nunca foram, digamos, de uma certa maneira, aqui apresentados neste, digamos, neste mundo holográfico. Aí, uma coisa que não aconteceu em Guerras Orianas é que a galáxia não quis interferir nas Guerras Orianas, vocês sabem disso. Orion, muito invejada, muito privilegiada, ao berço das estrelas, e oram com seus grandes guerreiros deuses que se cuidem, que se virem. Mas isso era questão de galáxia. A galáxia estava comprometida, não era uma questão de guerra entre Orion e a galáxia de Satã, mas era uma questão de guerra entre, digamos, a galáxia da Via Láctea com unidades e formas de vidas desconhecidas até então, pois invadiram a galáxia, como também a galáxia de Satã. E nesse momento, Sírius adentra para ajudar. Sírius, as Pleiades, e todo um conjunto de seres vem, mas eles eram contaminados. Ora, uns se mantinham firmes, outros eram hipnotizados como zumbis. Zetas, felinos, canídeos, dracos e reptilianos. Começavam como que num estado de transe e domínio, a absorver aquela densidade de seus mundos pacíficos. Começavam, de uma certa forma, esses seres desses mundos pacíficos a se tornarem desconhecidos. Então Jeová disse aos arcanjos: vocês tomem conta deste mundo, que eu preciso resolver coisas estelares, cósmicas. Um grande ataque e uma grande explosão é enviado a Saturno. Uma grande ofensiva de seres atacam Saturno. E o Elohim de Saturno responde junto com os seus arcanjos. E nessa batalha, infelizmente, um planeta chamado Marduk é destruído por completo. Não é destruído como fizeram Caron, os Dracos Negros em Urano, simplesmente não destruíram o planeta, não destruíram a unidade, destruíram a vida violadora das regras e leis cósmicas daquele mundo, como destruíram os invasores de Marte. Eles não destruíram a unidade cósmica, que chamamos de planeta. Mas, na resposta de Saturno, pelo imenso ataque, Marduk, um planeta que existia, é destruído, pulverizado. Tamanha a força do ataque de Saturno para, digamos, proteger o sagrado planeta Oriano. Que planeta esse, que o poder de vibração na região na qual ele se instala é uma coisa absurda, e os seres se espantaram. Se nós ganharmos este mundo, se nós destruí-lo e absorvemos, nós seremos deuses, nós seremos seres aqui com status que esses seres têm. Então nós daremos um grande passo em avanço a tudo isso daqui. Então focaram nos outros mundos, eles focaram em Saturno. E o Elohim respondeu à altura junto com os seus arcanjos. Mas um planeta chamado Marduk pagou o preço alto, foi destruído pela força e a energia do ataque, de resposta de Saturno.
E Saturno virou ali como que um planeta de guerra. E passado-se o tempo nesta guerra, eles recuaram, esses seres. Vamos aos mundos mais fracos e imundos. Mundos como esse nós adquiriremos conforme nós formos destruindo e se apossando dos mais fracos, dos menores. E assim a invasão aumentando e continuando, e Jeová segurando, digamos, estes mundos como ele está segurando até agora, até o dia final da destruição destes mundos. Estes seres já invadiram energeticamente este mundo. Estávamos tendo os profetas, estávamos tendo seres alienígenas que, digamos, se aproveitaram e invadiram a Terra. A Terra foi invadida porque a sua camada de cristalização, de bloqueio, estava perdendo força. As codificações estavam se perdendo, estavam instáveis. E seres que possuíssem habilidades e conhecimentos maiores poderiam invadir. E assim foi feito. E muitos, mas muitos desses seres invadiram a parte mais fraca do sistema de mundos. Qual que é a parte mais fraca de sistemas de mundos? A terceira dimensão, que é o que chamamos de dimensão transitória, ou dimensão de fantasia. Houve a invasão, e esses seres se alojaram no grande cristal líquido chamado mar. Esses seres, povos imundos do espaço neutro, invadiram a terceira dimensão, abrindo buracos e adentrando na sua codificação. E esses se alojaram num grande cristal chamado mar. No primeiro mundo santificado, no mundo santificado, o mar se assemelhava muito com a Lagoa de Prata, na qual vocês puderam fazer o quê? A meditação. Não tinha ondas, não tinha abismos, não tinha de forma alguma ali tempestades e o mar revolto. Isso não existia. O mar era brando, ele era calmo. Os seres do mundo, digamos, santificado, do primeiro mundo, eles podiam se banhar como na meditação da Lagoa de Prata, no mar, que era o mar raso. E ali Jeová dava a eles a energia do cristal, para que eles pudessem, de uma certa forma, eles pudessem ali se energizar com a energia daqueles cristais. Era como se fosse um momento, digamos, depois de tanto aprendizado, meditações, eles ali iam para um momento de recreação. E não existia morte. Os animais, de uma certa forma, eles não eram agressivos. Eles até se comunicavam com os homens daquele mundo santificado. Jeová, na sua generosidade, o ambiente era totalmente, completamente confortável a todos que ali estavam. Não tinha frio, não tinha calor, não tinha caos, era tudo em paz e harmonia no primeiro mundo santificado. E até a luminosidade do dia era uma luminosidade beirando a noite, mais uma coisa de mais noite, com as estrelas, o espaço, a amostra, para que eles pudessem observar. Não tinha uma holografia, mas era como se o primeiro, digamos, o espaço da dimensão astral, do plano astral, fosse reproduzido fielmente
embaixo da camada para a terceira dimensão, para que eles pudessem contemplar o espaço. É como se existisse uma camada invisível para ver o verdadeiro espaço. Assim era o mundo santificado antes da queda, porque todos ali viviam em unidade, completas com o universo. Era tudo santo e sagrado. Mas, na realidade, as trevas estavam ocultas. E aquilo ali, eles não podiam imaginar o que viria. Mas houve-se a invasão da terceira dimensão, pois os seres alienígenas seguravam aquelas unidades, aquela associação extraterrestre, segurava, de uma certa forma, em combates, em guerras, num certo sentido da palavra, a manifestação, a invasão. Mas Jeová tem o plano de contenção da terceira dimensão, mas Jeová também disse: preciso analisar o que esses seres podem fazer. Tudo agora é ganho de conhecimento. É a vida da galáxia e dos mundos que estão em jogos. Precisamos, agora, coletar informações e enviar para Orion, e Orion distribuir para as outras zonas celestiais sagradas e proteger o núcleo galáctico. O núcleo galáctico, o núcleo de uma galáxia, não é Orion. Orion está longe desse núcleo. Orion, de uma certa maneira, ainda não é digna de estar próxima a esse núcleo. Imagina o que são os núcleos. Se Orion, com todo o seu sistema, não é digna cosmicamente de se aproximar dos núcleos galácticos, aonde vêm todos os imensos cristais de vida, é ali o ponto de encontro de um sinal de um grande núcleo com outro, e ali eles fazem um processo de expansão, de reverberação como num eco, e assim vai expandindo. São os grandes mundos, digamos, celestiais. Então Orion e toda a galáxia se atenta a proteger o grande núcleo da galáxia da Via Láctea. Que todos os seres da Via Láctea, honrosamente, desde os mais primitivos, honravam esse núcleo. Mas aqueles seres da dimensão do espelho, eles já nem mais eram eles. Tamanha a condição de zumbi na qual eles eram. E eu disse para vocês, existem zumbis no espaço. É nesse sentido, nessa forma. E então eles se alojam nos mares. E ali o mundo começa aceleradamente a cair. E todo um sistema está estabelecido. Um grande ocultismo, sociedades secretas, impérios nefastos se levantando, profetas sendo assassinados, arcanjo tendo que descer e, digamos, de uma certa forma, ali atuar com mão de ferro em cima, né, mas da palavra, não é na agressão, na palavra, advertindo, chamando para ao aumento da vibração dos seres. Mas os seres já eram debochados, eles estavam totalmente como os seus maiores, eles estavam em um estado extremamente densos e malignos. Mas a galáxia tinha que conseguir conter isto. Mas no mundo, naquele mundo, existia uma parte ainda, digamos, não tão corrompida. Vamos calcular na casa, até então, de bilhões de seres, mas põe bilhões de seres nesse montante no que se tornou os mundos de Jeová, na qual seres estavam aqui. E os magos negros chegaram aqui. Os magos negros são monitores. Não são o que dizem aí. Eu já fiz sobre magos negros. Eles não são os capetas da história.
são monitores, eles vieram monitorar, tipo, o que está acontecendo com essa galáxia e com a galáxia de Satã. Isso nos preocupa. Isso nos preocupa. E nós vamos atuar aqui nessa quarta dimensão para conter, de uma certa maneira, a densidade pelas quais corromperam todos os Eus maiores, e os Eus maiores se comportam como demônios. Os Eus maiores se transformaram em demônios, como se fossem, digamos, ali, canibais. E todo este caos estava gerando um grande número de energia ectoplasmática. Eu já disse para vocês que a energia do caos ela é mais complicada, ela gera mais energia. E o caos estava gerando muito mais energia. Sociedades secretas para tudo quanto é lado. A humanidade não tinha mais jeito, mas existia dentro da casa, digamos, como eu disse para vocês, aí de trilhões, bilhões, incontáveis seres, uma parte na terceira dimensão ainda se mantinha digna. Embora uma parte estava o caos e a densidade, a outra se mantinha digna ainda. E Jeová, para poupá-los na sua misericórdia, Jeová diz, cortarei da própria carne. E Jeová, junto com todo um sistema, ele começa a separar a terra. E os arcanjos estão trabalhando, guerreiros, naves, Caron vem dar suporte, e eles começam a dividir urgentemente a Terra tridimensional e a quarta dimensão. E vai-se embora uma boa parte da Terra, que chamamos de a outra Terra. A outra Terra, que foi escondida. Ela se encontra com os seus cidadãos, tudo configurado, escondida e protegida. Até segunda ordem de Jeová, pois dentro da sua misericórdia, Jeová assim o fez. E os mares se transformaram revoltos, aquele cristal começou a se corromper. E aqueles seres que tomaram os mares, aqueles monstros, aqueles seres bestiais, mas totalmente densos, começaram a transformar o mar em um mar assassino. E nesse movimento da separação das terras, porque tudo é muito codificado, tudo muito organizado, tudo muito arquitetado, surgiu-se os grandes abismos. Não foi a Arca de Noé, não. Não foi o dilúvio, quer dizer, né? Dizem que as montanhas e as planícies e os vales vieram com o dilúvio. Não. Tudo era plano. O mundo era plano. Mas nesse movimento de separação, de estar ali retirando uma parte, isso causou grandes, imensos, que chamamos e conhecemos de terremotos. E houve a separação. E a outra terra foi levada para proteger. Foram os justos, aqueles que estavam em vibração elevada, e aqueles extremamente perdidos e zumbis continuaram encarcerados. E antes a terra que, antes na sua
era celestial santificada era uma escola, passou a ser uma prisão, uma contenção. É complexo, pois estamos abordando a nível galáctico. E os mares, os abismos, as montanhas passaram a existir. E o caos se estabeleceu ainda mais. Jeová já não era mais cultuado e lembrado na terceira dimensão. Os profetas abriam, eu não vou entrar na fase dos profetas, focado nesse período cósmico, com tanta ênfase na história, porque teremos a série sobre a Bíblia. E aí lá nós veremos focado só nisso. E Enoque, porque teremos a série sobre a Bíblia. E lá nós abordaremos bem especificamente o que aconteceu nessa terra, de modo bem detalhado. O que eu estou apresentando é um modo cósmico, pela qual eu faço esse trabalho há 5 anos. E também sobre Enoque, eu vou me reservar para abordar bem intimamente sobre Enoque na série Enoque que eu irei fazer. Então, por isso eu estou trabalhando uma visão mais cósmica. Mas Jeová não era mais lembrado e cultuado. Sociedades secretas tinham para todos os lados. Salomão, ele havia utilizado segredos de arcanjos para abrir literalmente em acesso irrestrito à dimensão do espelho. Então, seres da dimensão do espelho estavam aqui habitando em todos os lugares, dentro das casas, das habitações, dos lugares, se comunicando com as águas, e os mares se tornaram revoltos, embora o mar é um cristal líquido, mas o mar... Lembra quando eu disse para vocês que o mar ele é um ser extraterrestre? Pois é. Ele é um ser extraterrestre, ou digamos, mais do que um ser consciente. Além do cristal líquido, que é drenado, temos entidades que tomaram o mar como consciência. Mas Jeová, o grande Deus, sempre observando, sempre analisando, sempre observando e coletando dados. Lembram quando eu disse para vocês que eu era um dominador e que eu estava fazendo esse trabalho e que vocês poderiam ir embora e que eu estava coletando dados? Eu nunca menti para vocês. Eu nunca inventei. Eu sempre fui muito sincero desde o começo com vocês. Só que é um trabalho tão amplo e complexo que, para você entendê-lo, você tinha que conhecer o eu maior, o eu superior, desfragmentações de eu superiores. Você precisava conhecer todo um sistema, guerras orianas e tudo mais, e tudo que eu já trouxe para vocês, os Argons, conhecimentos sobre, digamos, os reinos de Orion, para vocês entenderem o que nós estamos passando. Jeová já não era mais lembrado, e esse sistema, como um câncer, transformando os seres em zumbi, manifestaram um Deus. Outrora aquele Deus santificado de Orion, de amor e paixão, não era mais lembrado. Mas ele foi, digamos, culturalmente modificado. E os seres usaram uma personificação, uma versão daquele ser. Mas um upgrade denso, nefasto, para falar com os humanos. Jeová já havia separado a outra terra. Ela estava num lugar de segurança. O mundo nefasto, os seres alienígenas fazendo uma contenção astral.
os arcanjos sendo auxiliados pelos insetoides, mas insetoides da galáxia da Via Láctea. Esses seres insetoides ajudando os arcanjos com os contratos astrais, e os arcanjos tendo um enorme trabalho. Ora tinham que descer, ora tinham que restabelecer energeticamente. Tivemos Moisés, tivemos o arcanjo Rafael descendo ao Egito, e começou-se todo um sistema de densidade. Moisés, arcanjo Rafael, foi transladado. Todos os arcanjos que desciam como profetas, eles simplesmente se desmaterializavam. Os arcanjos não tinham famílias. Essa história de o laço familiar de descendência não existia para arcanjos. Noé não tinha esposa e filhos, mas porém o arcanjo desceu, o Gabriel, e se tornou Noé. O Rafael desceu e se tornou Moisés. A história é deturpada, como eu disse para vocês, em alguns aspectos, mas Rafael, o arcanjo, veio adotado por uma princesa egípcia. Passou a ser um grande cavalo de Troia para libertar o povo justo de Deus, que ainda existiam justos, mas eles eram uma minoria perante ao mundo louco e ensandecido, e eles eram perseguidos constantemente. E seres alienígenas se manifestavam aqui dentro, pois as barreiras de codificação eram extremamente violadas, pois elas estavam enfraquecidas, pois os cristais estavam, o holograma cristalizado, ele estava sendo drenado aos poucos. Então, antes, os filhos de Órion com Jeová e seus arcanjos tinham unidades de apoio vindo do espaço. Então, assim tinha a sociedade extraterrestre, que eu tanto disse para vocês, para ajudar a combater os ataques na quarta dimensão, as materializações de seres na quarta dimensão, para ajudar a combater os ataques aqui na terceira dimensão. Quantos de vocês não tiveram algum ataque de um ser de tentáculos? Fabiana já teve, não teve, Fabiana? Sim. Relata para eles, para nós, rapidão, como foi sua experiência. Isso aconteceu lá no começo. Em 2016. Né? Foi bem no começo, quando eu deitei na cama e aí eu não dormi. Isso foi aqui. Você não estava dormindo? Não. E aí eu deitei, na hora que eu estava deitada, eu vi umas sombras saindo de dentro da parede. Da parede. Sim, como se ela estivesse atravessando de um lado. Ela estava vindo de outro lugar e atravessando pela parede. Atravessando. Só que eu achei estranho. Eu lembro de eu me comentar com você e na época, porque os braços, eu achei na época que era um Grey, né? Um Grey, não pequenininho, mas é um Grey da nossa altura, alto. Só porque a sua cabeça era volumosa. Porque ele tinha cabeça grande. Volumosa, e ele tinha olhos, brilho, alguma coisa ou não? Marcelo, não deu pra ver eu vi o vulto, sabe? E você viu o que mais? E eu vi os braços. Só que os braços dele não parecia ser um braço de um Grey, porque ele mexia, sabe? Ele fazia assim meio que uma flutuação. Ele mexia muito rápido. Ele tinha 2 ou mais braços? Parecia ter mais. Ele parecia ser um polvo. Parecia ter mais. Polvo. E aí? E aí ele veio, mas assim, foi muito rápido. E ele veio e quando ele assim, bem rápido mesmo, ele bateu assim na minha boca. Eu lembro que ficou a marca. E eu senti como se fosse uma agulhada. Uma ferroada, ferroou a minha boca. E aí ele sumiu, né? E eu fiquei pensando, mas ficou muito na minha cabeça aqueles braços dele, porque não era um braço normal.
Eram sabe? Era tentáculos. como se mexesse assim, sabe? Porque Tinha movimento de os tentáculos. braços de um Ray é um braço normal, como o da Humanoide, gente, tipo o né? nosso. E o dele não, o dele fez um movimento muito rápido, sabe? Quando ele saiu da parede. E ali eu fiquei, eu tive a certeza, assim, a minha dúvida, né, na verdade, se realmente era um Ray ou não. Só que na época, pra mim era, né? Mas aquilo ficou na minha mente. E depois você viu naves em forma com tipo discoides de tentáculos gigantescos Sim, embaixo. era grande. Nossa realidade foi invadida. A realidade do plano astral foi invadida. O único lugar que não havia sido invadido era Saturno e o planetóide de cristal dos draconianos, Elohims e os arcanjos. Mas tudo estava se corrompendo. Esses seres da sombra, esses seres de tentáculos, já haviam tomado os mares e ali trazido outros tipos de seres para os mares, no intuito de drenar as energias e drenar as vidas. Foi quando a associação extraterrestre ela faz algo muito inteligente. Ela começa a criar, digamos, ali um material, um equipamentos para drenar energias. Por que, Marcelo, drenar energias? Porque Jeová e os draconianos e o planeta cristal estava enfraquecendo. Lembre-se, Jeová não quis o cristal, que é de direito dele, de Órion, assim como o Elohim de Saturno, mas em si, só Saturno já é extremamente poderoso e energético por ser o que? Um planeta autêntico lá de Órion. Ele veio do espaço, ele chegou aqui. Mas aqui eles estavam todos e estão até agora em alerta. Enquanto generar Enquanto Jeová segura, enquanto Jeová, na sua misericórdia, ele está aqui ajudando a você a não perceber esta guerra de forma como ela realmente é e você vai entrar no caos literal, à medida de querer tirar a sua própria vida. Jeová poupa os seus filhos, digamos, desse terror. Então vocês estão aqui sofrendo a parcela mínima desta guerra, que agora está presente acontecendo. E aí os seres criam, porque os seres aqui da dimensão, de qualquer forma, desandou tudo. Jeová está mais focado no cosmos, no universo, a ajudar com as outras civilizações a resolver todo este problema, essa situação. Os arcanjos já têm ajuda e desandou a quarta e desandou a terceira dimensão. Mas o ciclo de renascimento ele precisa se manter até que isso seja destruído e venha a acabar. Os seres da dimensão do espelho, como os zumbis, eles estão extremamente perdidos. São seres autênticos. E por ordem de Órion, eles, assim como Jeová o fez, não aprovam destruição alguma sobre eles, pois eles precisam ser regenerados, resgatados, tirado desse transe na qual eles se encontram. Mas os seres aqui começam a drenar energias. E aí há dois pontos extremos. O ser humano está gerando energia e sendo captada para a existência deste mundo, pois ele acaba e entra em estado de vulnerabilidade até mesmo o planetóide dos dracos e reptilianos, mas Jeová não quer abandonar isso daqui. Existem trilhões ou muito mais de eus superiores desfragmentados em jogo. A galáxia que outrora não se uniram nas guerras orianas, agora a Via Láctea está unida. E está em jogo a existência de infinitos eus superiores.
Então, essa associação extraterrestre cria seus maquinários, porque, infelizmente, não tem como mudar a história triste pela qual a nossa região galáctica passa agora. Então, a energia ela é drenada de uma maneira que nunca foi o desejo de Jeová, nunca foi o desejo dos seres orianos. Mas entre deixar com que os outros seres peguem toda essa energia e se fortaleçam ao ponto de destruírem tudo isso daqui, absorverem todos os rios maiores, absorverem tudo, os seres, como eu posso dizer, a associação extraterrestre, ela prefere utilizar essa energia e se manter existente do que deixar outros seres se fortalecendo que estão aqui. Então, por isso, este mundo está perdido. Jeová não fala mais com este mundo. Os arcanjos trabalham somente no canto deles. Os extraterrestres, eles estão trabalhando preocupados não com este mundo, mas preocupados com toda a existência galáctica. Toda a existência galáctica que está em jogo. E você aqui vivendo um conto de fadas, sendo totalmente dentro da densidade deste mundo, que já não é mais de domínio de Jeová. Toda essa banda galáctica está sobre esta energia nefasta que dominou a mente, digamos, dos homens, dominou os eus maiores, dominou os planetas mais fracos, que está levantando combate contra toda a Via Láctea, e se a Via Láctea deixar de existir, nós deixaremos de existir junto com ela. E esses seres estão lutando muito para que ela exista. No próximo vídeo abordarei mais alguns detalhes do que como está a situação da galáxia. Os filhos de Órion. Jeová já não fala mais com a humanidade. Existe um Deus falso, um Deus que se passa por Jeová, um Deus de egoísmo, vaidade, um Deus enganador, impostor. Um Deus que dominou todo o sistema, digamos, de crença e adoração deste mundo. O mundo, ele é totalmente nefasto. A humanidade é totalmente hipócrita. A humanidade se rendeu às trevas. O mundo é controlado por sociedades secretas, governos secretos e tudo mais que podemos classificar ou comparar a essa energia nefasta. Estamos em uma guerra cósmica. Nunca deixamos de estar. Isso mostra o quanto que esses seres cósmicos são seres de responsabilidades. Mundos que não são tão gloriosos como os de Órion, como por exemplo a rainha Zeta, que foi tomada junto com o sistema de Zeta Reticuli por esta energia dominada e infelizmente teve que ser destruída. A Via Láctea está passando por um preço muito alto, vocês não têm ideia do que foi as guerras orianas. Antes, atitudes egoístas de duas civilizações e também atitudes egoístas de seres da Via Láctea que foram omissos, agora todos estão pagando um preço muito alto. Essa é, digamos, uma história real. É por isso que você não sabe de onde você vem e você não sabe para onde você vai. Porque está tudo um caos. No próximo vídeo abordarei sobre Nin, a nova terra. Nin, a nova terra, e os últimos passos pelas quais esses seres estão preparando. Os últimos momentos dessa terra,
O último chamado já foi feito e levantado. Falarei no último vídeo sobre a nave Sião. Sião é uma nave de Orion. Sião vem resgatar todos os filhos de Orion para levar embora para Orion. E o último planejamento para que eles devolvam os, digamos, os fragmentos dos seus superiores intactos para acordar os eus superiores em suas civilizações, que muitas estão preocupadas. E o desfecho final, onde o próprio Jeová, ele destruirá tudo isso daqui, este mundo. Ele presencialmente destruirá tudo isto, desmanchará tudo isto, e irá embora para Anem. Enquanto os filhos de Orion voltarão na nave Sião para Orion, e Jeová e seus arcanjos vão para Anem. No próximo vídeo, e o último vídeo da série Miguel, Michael, assim como você quiser chamar. Pare, pense, reflita e analise. Muitas informações virá neste trabalho. A Era dos Cristais traz uma nova energia, ela traz um novo conhecer. E você será chamado no último vídeo para fazer a sua escolha. Qual vibração você escolherá? A vibração do medo, a vibração do horror, da insegurança, da desconfiança, da maldade, da arrogância, do desespero, do ego, da vaidade, todas energias desses seres do espaço externo, numa condição extremamente potencializada, ou aquela cósmica dos planetas gloriosos. Muita coisa virá no próximo vídeo, que deverá talvez ser tão grande quanto este vídeo é. Muito obrigado, muita paz e muita luz. Esses são os canais de despertar de consciência cósmica. Depois que você assistir esse vídeo, pega essa palavra, despertar de consciência cósmica. Consciência cósmica. Analise essa frase. Medite sobre ela hoje. Despertar de consciência cósmica. Reflita sobre ela. Muita paz e muita luz e até o nosso próximo encontro. Meus amigos e guerreiros cósmicos. Fiquem todos em paz. Tchau, tchau.